Olá, galerinha, estamos aqui novamente para dar continuidade ao vídeo anterior sobre distribuição normal. E no vídeo anterior nós falamos sobre a função de densidade e probabilidade da distribuição normal. Mostramos que essa função é verdadeiramente uma função de probabilidade. Usamos o fato da integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos y2 dy ser igual a raiz de π. Falamos um pouco de função ímpar. Calculamos a esperança de x. Tá? Nesse vídeo, vamos começar aqui pela ideia de calcular a esperança de x ao quadrado, para depois a variância e por fim função geradora de momentos. Então vamos, eu quero calcular a esperança de x ao quadrado. Mas antes de eu calcular a esperança de x ao quadrado, eu quero calcular esta integral, tá? Esta integral. Então, antes de eu calcular a esperança de x2, eu quero primeiro calcular essa esperança aqui, ó, tá? Que é z2 vezes exponencial de menos meio z2. Para fazer esta integral, nós usaremos o método da integral por partes, que nos diz que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Beleza. Então, qual que é a técnica que nós vamos aplicar nessa questão? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever o z ao quadrado como sendo z vezes z. Beleza? E aqui eu repeti. Agora, este z eu vou chamar de u, o que vai resultar em du igual a dz, derivando em u, derivando em z. E o meu dv, tá? O meu dv será z vezes exponencial de menos z2 dz. Faltou um dz aqui, ó, tá bom? Vocês vão colocar dv é igual a z vezes exponencial de menos meio z2 dz. Vou integrar dv, vou encontrar v e vou integrar isso aqui, ó. Tem várias maneiras de eu integrar isso aqui. Eu posso fazer uma substituição aqui, tá bom? Aí na hora que eu derivar o z2 vai aparecer o z aqui. Ou então eu posso simplesmente observar o seguinte. Olha, quem é a derivada deste cara aqui, ó? Menos meio z2. É a derivada de quem está aqui em cima, que vai dar exatamente o menos z, vezes a derivada desse próprio cara aqui. Então, essa integral aqui é exatamente menos, tá? Este cara aqui, ó. Beleza? Então, esse é o meu v, tá? Um exercício de cálculo aí. Se eu derivar esse cara aqui e trocar o sinal, eu vou chegar exatamente nesse cara aqui. Então, esse é o meu v. Agora, eu aplico. A integral de u dv é u, que no meu caso é z, vezes v, que no meu caso é menos exponencial de menos meio z2, integral de menos infinito a infinito, mais integral de v, que é esse cara aqui, du. Com um ponto importante, aqui tem um menos. Na fórmula também aqui tinha um menos, então o menos que estava aqui com o menos da fórmula fez ficar mais, por isso que não tem mais o menos aqui. Perfeito? Olha, aqui tem duas maneiras da gente atacar isso aqui. A maneira menos formal ou não formal é o seguinte. Esse menos aqui, ó, do expoente, vai fazer com que esse termo vá para o denominador. Beleza? Então, nós vamos ter um termo que é um polinômio de primeiro grau no numerador e um termo que é exponencial no denominador. Tanto faz quando eu jogar o menos ou mais infinito, quando eu elevar ao quadrado aqui vai ficar mais infinito, tá?
com esse menos na frente, ficou menos infinito. Como eu joguei para o denominador, de novo voltou a ser mais infinito. Então, no denominador é mais infinito. Exponencial de mais infinito é infinito. Esse também, substituindo infinito, né? Esse vai depender, ele vai para mais ou para menos infinito, né? Vai depender do se eu estou usando menos infinito ou mais infinito. Mas o importante é que o denominador vai para o infinito, para mais infinito, muito mais rápido do que o denominador, do que o numerador vai para o infinito. Então, o denominador, por ser exponencial aqui, vai para o infinito muito mais rápido do que o numerador. Então, esse resultado vai para zero. Legal? Agora, se eu quero ser um pouquinho mais formal, eu posso usar L'Hopital, tá? L'Hopital. Jogo para o denominador, derivo o numerador e derivo o denominador. Quando eu derivar o numerador, a derivada de z vai ser 1, então vai ficar uma constante. E aqui vai continuar tendo exponencial, beleza? E que, substituindo, vai para o infinito, eu vou ter constante sobre infinito, vai para zero do mesmo jeito. Então, esse termo aqui, ó, vai para zero, um exercício de cálculo. É bom desenvolver, tá? É bom você relembrar L'Hopital e atacar aqui com L'Hopital. Zero. E esse termo aqui sobrou exponencial de menos meio Z2, perfeito? Olha, exponencial de menos meio Z2 du, se eu observar isso aqui, ó, isso é o núcleo de uma distribuição normal 0,1. Aqui está du, mas na verdade é dz, né? O dz é igual a du, beleza? dz igual a du. Então, no lugar de du aqui é dz. Também façam essa correção, por favor. dz. Esse negócio da gente ficar aqui trabalhando de madrugada e tal, para gravar depois, acaba dando esses erros. A gente vai ficando velho, a gente tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas na hora que a gente está lendo, a gente encontra, né? Como o texto aqui não passou por revisão, já estou gravando. Então, aqui dz. Aqui é o núcleo de uma normal 0,1. Então, eu vou completar. O que é que falta para completar uma normal 0,1? 1 sobre raiz de 2π, ó. 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos meio Z2 é uma normal 0,1. É a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória Z com a distribuição normal 0,1. Mas se eu dividir por 2π aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por... Melhor, se eu dividir por raiz de 2π, eu vou ter que também multiplicar por raiz de 2π. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2π aqui e dividir por raiz de 2π aqui. Esse resultado aqui será 1. Então, esse resultado aqui será raiz de 2π. Beleza? Então, quando eu integro, olha que coisa interessante, quando eu integro de menos infinito a infinito, Z2 exponencial de menos meio Z2, eu chego em raiz de 2π, beleza? Então, se eu tenho aqui o 2 exponencial de menos meio U2, de novo, raiz de 2π. Y2 exponencial de menos meio Y2, raiz de 2π. Beleza. Agora eu estou pronto para enfrentar a esperança de x2, tá bom? A esperança de x ao quadrado é dada pela integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado vezes a função de densidade e probabilidade da variável aleatória x, tá bom? A função de densidade e probabilidade da variável aleatória x, não interessa aqui é x2. Né? Porque se eu tenho a esperança de uma função de x, uma g de x qualquer aqui, aqui fica g de x vezes a função de densidade e probabilidade da variável aleatória x. Perfeito. Então aqui eu tenho x2 vezes 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre sigma vezes exponencial de menos meio x menos mi sigma ao quadrado dx. Vou fazer uma substituição, que vai ser x menos mi sobre sigma igual a y. Mudando esse sigma para o lado de cá e o menos mi para o lado de cá, eu terei x igual a sigma y mais mi. Então, eu tenho o valor do x. Derivando, eu tenho dx igual a sigma dy, porque a derivada em y aqui é 1, né? Então, fica sigma dy. E a derivada aqui em mi é 0, porque mi é constante. Então, eu tenho dx igual a sigma dy. Vou fazer a substituição. No lugar do x, vou escrever sigma y mais mi. Aqui, eu vou colocar aqui, tá bom? E no lugar do dx,
vou escrever sigma dy. Então, eu terei exponencial de x ao quadrado é igual a integral de menos infinito a infinito de sigma y mais mi, que é o x, ao quadrado, vezes 1 sobre raiz de 2π, vezes 1 sobre sigma, vezes exponencial de menos meio y2. Por que y2? Porque no lugar de x menos mi sobre sigma, entrou y e elevou ao quadrado y2. Sigma dy. Por que sigma dy? Porque o dx vale sigma dy. Então, aqui no lugar do dx, eu coloquei sigma dy. Perfeito, perfeito, perfeito. Bacana, bacana, bacana. Lindo, lindo. Então, o que eu tenho agora é que desenvolver esse produto notável. Olha que interessante. Se o aluno não sabe nem desenvolver produto notável, como é que ele vai resolver isso aqui? Então, isso é muito importante, o conhecimento da matemática básica. Quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro será sigma 2y2. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 sigma y mi, né, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Este sigma que está aqui cortou com esse sigma que está aqui. Então, sobrou 1 sobre raiz de 2π. Aqui virou 1, né? Nem precisava. Vezes exponencial de meio y2. Perfeito. Olha, aqui eu tenho uma soma multiplicando algo aqui. Vou aplicar a propriedade distributiva, né? Este vezes esse, mais este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. E vou separar em 3 integrais, tá? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, a esperança de x ao quadrado pode ser calculado como a soma de 3 integrais. A primeira vem disso aqui, sigma 2y2, né? Vezes a densidade, que é 1 sobre raiz de 2π exponencial de meio y2 dy, mais 2 sigma ymi, 2 sigma ymi, aqui só trocou a ordem, sobre raiz de 2π vezes exponencial de menos meio y2, está aqui. E a terceira, mi2 vezes isso aqui, mais mi2 vezes 1 sobre raiz de 2π vezes 1 vezes exponencial de menos meio y2. Perfeito. Aqui eu vou começar pela terceira, tá? Vou começar resolvendo essa aqui. Mi ao quadrado, né, foi jogado para fora, né, em 3 estrelas aqui. Ficou integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raiz de 2π exponencial de meio y2 dy. Olha, isso aqui é a função de densidade probabilidade de uma variável aleatória y que tem distribuição normal, com média, com o primeiro parâmetro 0, ou seja, a média 0, e o segundo parâmetro 1. Nós vamos provar que esse segundo parâmetro é a variância. Perfeito. Então, se isso aqui dá 1, né, pelo fato de eu estar integrando a função de densidade de probabilidade, será 1 vezes mi2. Então, o resultado será mi2. Beleza. E olha, e qual é a esperança da variável aleatória normal 0,1? Olha, a esperança de uma variável aleatória normal é mi. Se for normal com média 0, a esperança vai ser 0, né? Perfeito. Então, a segunda aqui, olha, jogando 2mi sigma para fora, eu tenho y vezes a função de densidade probabilidade da normal 0,1. Quando eu pego a variável vezes a função de densidade probabilidade dela, isso é a esperança de y, tá? Esperança de y. Mas nós já falamos que a esperança de y é o primeiro parâmetro, né? Que é a média, que é o mi. O mi aqui vale 0. Então, a esperança aqui é 0. Então, 2mi sigma vezes 0 igual a 0. Tá vendo? Eu não precisei mais de resolver, porque eu já provei que isso aqui vale 0. Isso aqui é a esperança de y. A esperança de y é mi. Mas o mi, neste caso aqui, é 0, porque essa distribuição tem distribuição normal, com o primeiro parâmetro igual a 0 e o segundo parâmetro igual a 1. Então, perfeito. Lindo, lindo. E eu não precisei de fazer conta em nenhuma das duas. É importante a gente treinar esse tipo de metodologia, é muito importante.
Já em 1 estrela, eu fiquei com sigma 2 raiz de 2π vezes integral de y2 vezes exponencial de menos meio y2 dy. Ó, que legal, que legal. Voltando aqui, ó. Voltando aqui, isso já está resolvido. Toda vez que eu encontrar a integral de menos infinito a infinito de uma variável ao quadrado vezes a exponencial de menos meio quadrado dessa variável d derivada nela, nós já provamos que isso aqui é raiz de 2π. Pronto. Então aqui, ó, estou aqui. Então aqui, né, até fiz a conta aqui novamente, mas não preciso de fazer essa conta, porque eu já sei que esse resultado aqui, ó, é raiz de 2π, ó. Já fiz antes, beleza? Então esse resultado é raiz de 2π, que vai cortar com raiz de 2π, vai sobrar sigma 2. Tá? Aqui eu refiz a conta novamente, mas é bobagem, fiz conta à toa, tá vendo? Então, eu fiz a mesma conta, tá? Para achar o sigma 2. Então, a esperança de x x2 é o resultado da soma de estrela, que foi sigma 2, mais 2 estrelas, que foi 0, mais 3 estrelas, que foi μ ao quadrado. Então, a esperança de x2 é sigma 2 mais μ ao quadrado. Olha, a esperança de x2 é sigma 2 mais μ ao quadrado. Ok, agora eu quero calcular a variância de x. Uma maneira de eu calcular a variância de x é o segundo momento menos o quadrado do primeiro momento, né? É o segundo momento da variável aleatória x menos o quadrado do primeiro momento. Esperança de x2 menos o quadrado da esperança de x. Só que a esperança de x ao quadrado, eu acabei de calcular aqui, ó, sigma 2 mais μ2. Menos o quadrado da esperança de x. Só que a esperança de x nós já tínhamos feito no outro vídeo e descobrimos que é μ. Então eu fico aqui com μ ao quadrado. Simplifico μ ao quadrado com menos μ ao quadrado, resta sigma 2. Então, o que eu acabei de descobrir? Que a variância dessa variável aleatória x, que segue distribuição normal com média μ e variância sigma 2, é sigma 2. Então, o segundo parâmetro, que é o sigma 2, ele é exatamente a variância da distribuição. Então, a partir de agora, nós podemos passar a falar assim: x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, porque o primeiro parâmetro é a média, ou a esperança, e o segundo parâmetro é a variância. Se a variância é sigma 2, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é o sigma. Beleza? Uma outra forma que a gente poderia fazer esse exercício, e talvez não, seria até mais fácil no sentido de não ter essa conta toda aqui. Olha que legal, olha. Eu não teria toda essa conta aqui, ó. Eu não teria toda essa conta, esse desenvolvimento, mas eu quis fazer esse desenvolvimento aqui exatamente para usar esses fatos aqui da esperança, usar esse fato aqui da função de densidade e probabilidade, mas eu podia usar essa definição aqui de variância, olha. Variância de x é dado pela esperança do quadrado da diferença entre os valores que a variável aleatória assume e a sua esperança, tá vendo? Esperança do quadrado de x menos esperança de x. Como a gente sabe que a esperança de x é μ, é o primeiro parâmetro, a gente pode reescrever esperança do quadrado de x menos μ, tá vendo? Essa definição aqui é a definição de variância de x. Então a variância de x poderia ser calculada da seguinte forma: não é a esperança desse cara que aparece aqui, ó, desse termo que aparece aqui. Então é a integral de menos infinito a infinito desse termo que aparece aqui, que é x menos μ ao quadrado, vezes a função de distribuição de probabilidade da variável aleatória x. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto.
Na hora que eu estava escrevendo aqui, ó, eu não coloquei os parâmetros, ó, faltou colocar os parâmetros. Tá faltando o quê? 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre sigma, tá bom? Então vocês já coloquem aí, ó, né? Coloquem aí, ó, 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre sigma, para completar a função de densidade e probabilidade, né? O que deveria estar escrito aqui é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Lá, ó. A função de densidade e probabilidade da variável aleatória é x. Aí, por distração, eu não coloquei. Por isso que é importante a gente fazer sempre revisão de qualquer texto que a gente escreve. Aqui no caso eu estou gravando, eu já estou corrigindo, né? Eu não vou mudar aqui, porque eu não quero escrever mais aqui por cima e não vou bater e escanear novamente. Ok. Então, colocando aqui esses termos que eu falei, nós vamos fazer o seguinte, olha, x menos μ sobre sigma é igual a y. Pega esse y e passa para cá multiplicando. Então, x menos μ é o sigma y. Olha que legal. X menos μ é o sigma y. Perfeito. O x menos μ é o sigma y. Vai entrar aqui, ó. Ficou sigma 2, y2. Beleza? Sigma 2, y2. Vezes a exponencial de menos meio. Esse cara aqui eu chamei de y, vai ficar y2. E aqui, ó, quem é o dx? O dx é sigma dy. Então vai aparecer aqui, ó, sigma dy. Esse sigma daqui vai cortar com aquele sigma que eu pedi para vocês escreverem no denominador. 1 sobre raiz de 2π, sigma. Vai cortar o sigma que vai aparecer aqui com o sigma que vai aparecer aqui. Vocês vão fazer isso para mim, bonitinho. Então vai sobrar sigma 2, y2, exponencial de menos meio y2, vezes 1 sobre raiz de 2π aqui. Jogando o sigma 2 para fora, vocês vão ver que vai ficar exatamente a função de densidade e probabilidade de uma normal 0,1. Beleza? De uma normal 0,1. Então, esse resultado dá sigma 2. Uma outra forma também seria você observar que y, se você joga o 1 sobre raiz de 2π, o sigma 2 com 1 sobre raiz de 2π para fora, você também pode enxergar o que sobrou aqui, que é o y2 vezes exponencial de menos meio y2, como sendo raiz de 2π. E aí corta com raiz de 2π e chega no sigma 2. Então, o exercício é vocês corrigir isso aqui e me apresentar bonitinho, tá bom? O professor babou, mas é aquela história, eu não passei, o texto não passou por revisão. Então, isso mostra, eu até deixei assim também, uma forma de mostrar que todo texto tem que passar por revisão. A gente escreve e depois, se possível, até outra pessoa ler é bom. Mas pelo menos uma ou duas vezes a gente tem que ler o texto. Eu já fui gravar sem ler, beleza? Legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a função geradora de momentos da variável aleatória x, que segue distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Olha, tem algumas formas da gente atacar isso aqui. Olha, antes de eu falar da gerador de momentos, tô achando que eu vou falar da função de distribuição. E aí eu mostro que eu posso atacar esse problema de duas formas diferentes. Pode ser. Vou mudar o script aqui. Vamos ver. Pode ser. A função de distribuição de uma variável aleatória x, tá, que a gente indexa aqui, ó, quando não tem risco de confusão, a gente nem coloca, mas muitas vezes a gente tem mais de uma variável aleatória, então a gente costuma colocar aqui. Então a função de distribuição de uma variável aleatória x é definida como a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais do que eu coloquei aqui, ó. Olha o erro de novo. Eu queria colocar A aqui e acabei colocando A aqui. Então, se eu colocar A aqui, eu coloco A aqui. Se eu colocar X aqui, eu coloco X aqui. Então, a função de distribuição da variável aleatória x avaliada em A, coloque um A aí para mim, por favor, é igual à probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais que A. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão corrigir para mim.
por favor. O que eu quero com a função de distribuição é isso aqui, ó. Se x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, mostre que z igual a x menos μ. Então, a variável aleatória z igual a x menos sua média dividido pelo seu desvio padrão tem distribuição normal 0,1. Então, estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma variável aleatória normal com média μ e variância sigma 2, se eu pegar uma outra variável aleatória, onde eu estou dessa nova variável aleatória, substituindo a média, substituindo o x da sua média, então x menos μ, que está aqui, ó, e dividindo pelo desvio padrão, isso tem distribuição normal 0,1. A gente, na estatística básica, chama isso aqui de padronização da variável aleatória x, né? Que aí a distribuição agora passa a ser uma distribuição normal padrão, quer dizer, uma de média 0 e variância 1, e eu consigo trabalhar com mais facilidade. Vamos provar isso. A definição de função de distribuição, então a função de distribuição dessa variável aleatória z, que eu não conheço a distribuição dela ainda, avaliada no pontinho z, por definição, é a probabilidade dessa variável aleatória z assumir valores menores ou iguais que o zzinho. Perfeito. Então, o que eu fiz? Apliquei essa definição aqui, ó. Lembrando que isso aqui é A, aqui também é A. Perfeito? Então, tá vendo? Quando a gente vai estudando, né? E a gente não pode querer. Ah, mas eu já estudei isso. Não, a gente estuda 1, 2, 3 vezes, escreve, volta, relê. O professor já fez isso algumas centenas de vezes. Então, f de z avaliado em zzinho, por definição, é a probabilidade da variável aleatória z assumir valores menores ou iguais que zzinho. Perfeito. F de z avaliado em zzinho, né? Quem é z? Quem é a variável aleatória z? Foi definida como uma variável aleatória x menos a variável, menos μ, menos a constante μ, dividido por sigma, ou seja, x menos a média de x dividido pelo desvio padrão de x. É isso que está escrito aqui. Isso é menor ou igual que o zzinho. Perfeito. Resolvendo isso aqui dentro, eu vou repetir isso aqui, isso é igual a probabilidade. Resolvendo isso aqui, eu posso passar o sigma para o lado de cá, sem alterar a desigualdade. Por quê? Porque o sigma é maior do que zero. Se o sigma fosse negativo, essa desigualdade era invertida. Como o sigma é maior que zero, tá? Eu posso passar multiplicando e preservando a desigualdade. E o menos μ passa para o lado de cá. Olha que coisa interessante, então. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho a probabilidade da variável aleatória x assumir valor menores ou iguais que esse número que apareceu aqui, ó. Sigma z mais μ. Tá vendo? Probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais que o número que apareceu aqui. Se eu trocar esse número aqui por um A, por exemplo, tá? Chama esse número aqui por um A. E eu volto na definição, olha. O que é a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou igual que A? É a função de distribuição de x avaliada em A. Então, isto aqui é a função de distribuição da variável aleatória x avaliada nesse pontinho aqui, ó. E esse pontinho é sigma z mais μ. Perfeito. Lindo, lindo. Agora eu vou usar um outro conhecimento que a gente aprendeu na probabilidade 1. E também resulta do teorema fundamental do cálculo. Tá? Eu tenho uma função de distribuição. A gente fala assim, a derivada da função de distribuição me dá a função de densidade. A integral da função de densidade me dá a função de distribuição. Perfeito? Então, a derivada da função de distribuição me dá a função de densidade. Perfeito. Então, eu vou derivar essa, eu estou te falando que essa função aqui, a distribuição de z avaliada em zzinho, é igual a essa função de distribuição de x avaliada nesse ponto aqui. Então, eu vou derivar. Vou fazer essa derivada aqui, tá? Em z. Vai ser f' de z em z. E também vou fazer essa derivada aqui em z, ó. Beleza? Agora, aqui eu vou usar a regra da cadeia. Quem está aqui dentro vai sair derivando. Então, vai ficar sigma z mais μ, vezes. Aí a derivada da f grande agora vai ser a f pequena, que é a função de densidade e probabilidade, no próprio ponto, na própria função que tiver aqui dentro. Beleza.
Então, derivando essa função grande aqui, quem está aqui dentro sai para fora derivando, vezes a derivada de f grande é f pequeno na função que tiver aqui. Beleza. Agora, observe, a derivada de f grande é f pequeno, que é a função de densidade e probabilidade da z. A derivada de sigma z mais mi em z, derivada de z é 1 vezes sigma sigma, derivada de mi é 0. Então sobrou só sigma. Sigma vezes a função de densidade e probabilidade da variável aleatória x, em qual ponto? Trocando x por quem? Por sigma z mais mi. Olha que legal, eu conheço a função de densidade e probabilidade da x e tenho que trocar o x por esse valor aqui, ó. Perfeito, lindolino. Venho aqui e faço sigma vezes 1 sobre raiz de 2π sigma, que é a função de densidade e probabilidade de x, né? Estou montando ela, vezes a exponencial de menos meio, né? Menos meio. Aí eu teria que fazer o ponto, o x agora é esse, olha. O x agora é esse, tá vendo? Aqui seria x menos mi, mas o x é sigma z mais mi, ó. Tá vendo? Esse é o meu valor de x. Menos mi sobre sigma. Só que o mi vai cortar com mi, o sigma vai cortar com sigma, vai sobrar um z elevando ao quadrado, que vai ficar z2. Então, o que eu fiquei aqui? Nossa, a foto não saiu. Não saiu na foto, mas isso pra gente não vai mudar nada. Por quê? Eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2π, o sigma aqui, ó, vai cortar com o sigma aqui. Tá vendo? O sigma aqui vai cortar com o sigma aqui. Eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2π vezes exponencial de menos meio z ao quadrado. Então, aqui ficou 1 sobre raiz de 2π vezes exponencial de menos meio z ao quadrado. E isso é a função de densidade e probabilidade de uma normal 0,1. Então, z tem distribuição normal 0,1. Então, o que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar o seguinte, resultado muito importante, que se x tem distribuição normal com média mi e variância sigma 2, então a variável aleatória z, definida como x menos mi sobre sigma, tem distribuição normal 0,1. Então, muitas vezes eu posso partir dessa relação aqui, ó, para encontrar informações tanto de x através da z ou da z através da x, que é o que eu falei com vocês que depois eu vou usar. Beleza? Vamos voltar então agora na função geradora de momentos do jeito bruto, tá? Vamos voltar. Legal, legal. Então vamos lá. A função geradora de momento da variável aleatória x, que segue distribuição normal com média mi e variância sigma 2. Esse é o nosso objetivo. Relembrando, a função geradora de momentos de uma variável aleatória x num ponto t é definida como a esperança da exponencial de t vezes x. Então, a função geradora de momentos de uma variável aleatória x num ponto t é definida como a esperança da exponencial de t vezes x. Beleza? Essa é a definição geral. Relembrando, essa é a definição geral. Legal. No nosso caso, nós iremos calcular φ de x avaliada em t será a integral de menos infinito a infinito dessa variável aleatória aqui, exponencial de tx, vezes a função de densidade e probabilidade de uma normal com média mi e variância sigma 2, que está aqui. Beleza? Agora, o que acontece é o seguinte, 1 sobre raiz de 2π vezes sigma 2, coloquei tudo dentro da raiz aqui, ó, posso fazer isso, também poderia ter colocado 1 sobre sigma aqui sem problema nenhum, mas resolvi agora colocar dentro da raiz, não coloquei sigma 2, isso é constante. Então, o que eu tenho que pensar direitinho é nessa parte aqui, ó, exponencial de tx com esse exponencial aqui. Então, eu vou trabalhar um pouquinho nisso, vou deixar a integral de lado durante um tempo e vou brincar um pouquinho com isso. Aí é só continha, tá? A exponencial de tx vezes exponencial de menos meio vezes isso aqui. A multiplicação de potências de mesma base. Repete
a base e soma os expoentes. Então, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar esse expoente aqui com esse expoente aqui. Perfeito. E já desenvolvi esse produto notável aqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso apareceu aqui, sem problema nenhum. E esse sigma eu elevei ao quadrado, apareceu um sigma 2 aqui. Então, o denominador agora aqui é 2 sigma 2. Vou tirar o MMC, o denominador será 2 sigma 2. Aqui de baixo aqui, ó, do TX é o 1. Então, eu vou dividir por 1 e multiplicar por TX. Vai resultar em 2 sigma 2 TX. Você copiando, você para o vídeo e vai fazendo essas contas de maneira mais simples, tá? De maneira mais elaborada. Esse menos aqui, troquei o sinal de todo mundo que estava aqui dentro. Então, fiz a troca, né? É obrigatório? Não. Né? Cada hora a gente segue um caminho. Se a gente resolve um exercício 10 vezes a gente muda a forma de fazer. Tem hora que é vantajoso, tem hora que não é, mas faz parte. Legal? Nós não somos robôs, então a gente nem sempre vai seguir sempre o mesmo caminho. Agora eu peguei o termo 2x que está aqui com o termo 2x que está aqui. Na verdade eu estou querendo colocar o x em evidência. Como tem um 2 aqui, eu aproveitei. Repeti o menos x2 e coloquei o termo 2x em evidência. Olha, ao colocar o termo 2x em evidência, restou sigma 2t daqui, que ficou aqui, e aqui só restou o mi, que ficou aqui. Ok. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu volto nesses dois termos aqui, volto nesse e nesse. Menos o mi ao quadrado, que está aqui. Por que eu fiz isso, gente? Eu fiz isso porque eu quero completar quadrados. Legal? Olha aqui. Eu tenho aqui o quadrado do primeiro, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Ah, que legal! Vou completar quadrados, né? Para facilitar a minha vida. Então, eu vou pegar esse menos meio aqui, ó, e jogar para fora, ou seja, colocar em evidência. Ao colocar o menos lá de fora, ficou x2. Aqui era mais, passou a ser menos 2x. E aqui era menos, passou a ser mais mi2. Se eu voltar o menos aqui, eu volto trocando o sinal de todo mundo. Ok? Parem, reflitem, olhem. Beleza? Lindolino. Tem que ter paciência. De estudar custa tempo. Mas o prazer de aprender vale a pena. Aí, agora, o que eu observei? Que aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro, que é o x aqui, vezes o segundo, que é esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui é meu candidato ao segundo. O que eu faço, então? Eu somo e subtraio esse cara aqui ao quadrado, esse termo ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Repeti essa parte aqui, tá vendo? E somei e subtraí esse termo aqui, ó, sigma 2t mais mi2. Coloquei esse parênteses aqui ao quadrado e retirei ele, mais mi ao quadrado. Mas por que você fez isso? Isso tem um objetivo. Olha, se isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro, mais o quadrado do segundo, eu posso escrever isso aqui como sendo o primeiro menos o segundo, que é o segundo parênteses aqui, ao quadrado, olha. Tá vendo? Eu fiz a fatoração. Trinômio do quadrado de 2 termos, que é chamado lá na 7ª série, né? Um nome bonito. Tá vendo? Então, ao fatorar isso aqui, eu passei a ter isso aqui, ó, x menos esse parênteses aqui, ó, ao quadrado, menos. E esse cara que tá aqui, ó, eu resolvi desenvolver ele, tá bom? Lembrando que esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo, então vai ficar quadrado do primeiro, sigma 4t2, tá? Trocou o sinal, tá aqui. Menos, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 sigma 2 t mi, como tem um menos, trocou o sinal. Observe que eu estava esquecendo, né? Depois que eu percebi, vim colocar uma caneta mais forte. Mais o quadrado do segundo, trocou o sinal, ficou menos mi2, mais o mi2 daqui. Olha que esse mi2 que sobrou e que apareceu aqui, com esse mi2 que apareceu aqui, ou mi ao quadrado, menos mi ao quadrado com mi ao quadrado, vão ser simplificados. Vai dar 0.
Aí eu fiquei com sigma 4 mais T2 menos 2, sigma 2T mi. Agora eu vou separar isso aqui, gente, nesse ponto aqui, ó. Olha, essa parte aqui com essa parte aqui, ó. O denominador vai para baixo dos dois. Então eu tenho exponencial de menos meio. Aqui ficou x menos esse parênteses aqui ao quadrado, tá? Sobre sigma 2, mais, tá? Coloquei o sinal de mais, mas deixei o menos desse cara aqui por cima aqui, ó. Porque esse traço aqui, ó, serve como parênteses, tudo bem? Menos sigma 4 T2, menos 2 sigma 2 T mi. Ficou assim. Agora, aqui eu multipliquei os dois aqui por menos meio, né? Para depois eu separar. Então ficou menos meio vezes esse termo aqui. Esse menos aqui com esse mais aqui ficou menos aqui. Então, menos meio vezes esse termo aqui. Legal. Agora eu vou poder separar na exponencial desse termo aqui e na exponencial desse termo aqui. Uma observação que você tem que fazer é que a variável aleatória é x. Então aqui, olha, todo mundo aqui é constante, olha. Né? Quando eu estou considerando a variável aleatória x, todo mundo aqui é constante. Então vamos lá. Φ de x avaliada em t é a integral, né? Voltei aqui para o 1 sobre raiz de 2π. Deixa eu ver uma coisinha aqui, porque nós já paramos lá em cima, né? Aqui, ó. De novo, né? A integral tá aqui, ó. Essa integral aqui que nós estamos resolvendo, ó. Integral, né, isso aqui. Só que nós já mexemos nessa conta aqui, ó. Então, vamos repetir esse termo aqui. Olha aqui. 1 sobre raiz de 2π sigma 2. Não coloquei o sigma 2 aqui, vocês vão colocar, tá? 1 sobre raiz de 2π sigma 2. Vezes exponencial desse primeiro termo aqui, vezes exponencial desse segundo termo aqui. Que foi a separação aqui, ó. Essa exponencial aqui, tá aqui, vezes essa exponencial aqui, ó, tá aqui. Tá? Aqui eu fiz a multiplicação. Menos meio vezes aqui ficou mais. Menos meio aqui, ó, ficou mais, tá bom? Legal. Esse termo aqui é constante. Não tem x. Então ele pode passar para fora da integral. E esse termo aqui, ó, que agora eu já coloquei o sigma 2 aqui, ó. Se eu observar, isso é a função de densidade e probabilidade de uma variável aleatória x. Com qual média? Olha, quem está fazendo o papel do mi aqui, ó, é x menos mi. O sigma 2t mi. Tá vendo? Então isso aqui é a função de densidade e probabilidade de uma variável aleatória x com distribuição normal com média sigma 2t mais mi. E qual variância? Aqui, ó, a variância sigma 2. Então isso aqui vale 1. Ó. Sem fazer conta, eu identifiquei que isso é uma função de densidade e probabilidade. Isso vale 1. Se isso vale 1, vai sobrar só isso aqui, ó. Então, a função de distribuição da variável aleatória x, que segue distribuição normal de média mi variância sigma 2, é dado pela média vezes t. Olha que interessante, quando eu estou avaliando o ponto t. É a média vezes o ponto onde eu estou avaliando, mais a metade da variância, tá vendo? Mais a metade da variância vezes o quadrado do ponto onde eu estou avaliando. E aí um caso particular é a normal 0,1. Na normal 0,1, o mi vale 0, o sigma 2 vale 1. Ela se reduz simplesmente a isso aqui, ó. A função geradora de momentos de uma variável aleatória normal 0,1 é simplesmente exponencial de meio t2, tá? Φ de x avaliado em t é exponencial de meio t2, tá? Então, todas as vezes que você enxergar isso aqui, ó, isso é a função geradora de momentos de uma variável aleatória normal 0,1. Perfeito. O exercício que eu quero que vocês façam é, utilizando a função geradora de momentos encontrada no exemplo anterior,
obter a esperança de x, a esperança de x2, a esperança de x3 e a esperança de x4. Lembrando que a derivada de ordem n da função geradora de momentos em relação a t, tá vendo? Quando eu derivo a função geradora de momentos, tá? A quantidade de vezes que eu quero. Então, no caso aqui, eu derivei n vezes em relação a t e substituo o t igual a zero, eu tenho um momento de ordem n. Por exemplo, se eu faço a derivada primeira em relação a t, substituo o t por zero na derivada, eu tenho a esperança de x. Se eu faço a derivada segunda e substituo t igual a zero, eu tenho a esperança de x2. Então, por exemplo, aqui você vai ter que fazer a derivada terceira no ponto t igual a zero. Lembrando que eu vou derivar em relação a t. Beleza? Então, é o exercício. Já falamos aqui da função de distribuição, né? Mudei a ordem. E olha que coisa interessante. Sabendo que x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, nós provamos que z igual a x menos μ sobre sigma tem distribuição normal 0,1. Tá? Nós provamos isso. Agora, nós podemos encontrar a função geradora de momentos de x da seguinte forma. Olha que coisa interessante. Eu vou, em vez de eu calcular a função geradora de momentos da variável aleatória x, que tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, tá? Isso é uma outra forma de eu encontrar a função geradora de momentos. Eu vou encontrar da normal 0,1. Por quê? Porque a conta é mais fácil. Olha que legal. Então, você está fazendo aí uma prova de mestrado e tal, aparece esse caminho aqui, parece ser mais legal. Olha que interessante. A função geradora de momentos da variável aleatória z, que tem distribuição normal 0,1 avaliado no ponto t, é a esperança, né, da exponencial de tz, que é a integral de menos infinito a infinito da exponencial de tz vezes a função de densidade de probabilidade de z. Só que z é normal 0,1, então ficou essa aqui, ó, que é mais simples. 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos z2 sobre 2. Legal. Agora, 1 sobre raiz de 2π, eu multiplicando isso aqui, ó, multiplicando exponencial disso com exponencial disso, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter menos z2 sobre 2 mais tz. Tirando o MMC, eu vou ter menos z ao quadrado mais 2tz sobre 2. Beleza. E aí, coloquei o menos aqui na frente, olha. Fiquei com 1 sobre raiz de 2π vezes a exponencial de menos z2 mais menos 2z. Menos, abre o parênteses, z ao quadrado menos 2zt. Fecha o parênteses, sobre 2. Perfeito. Agora eu vou completar o quadrado, olha. Está pedindo para completar um quadrado, olha. Quadrado primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Tá? O segundo aqui é o t. Então, eu vou somar t2 e subtrair t2. Beleza? Então, isso aqui, ó, é z menos t ao quadrado. E ficou menos t2 aqui. Legal. Então, aqui eu fiquei com 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos meio z menos t ao quadrado. Separei aqui, ó. Tá vendo? Fiquei com a exponencial de t2 sobre 2. Porque eu posso separar, tem um menos aqui, ó, e o denominador é o mesmo, eu posso separar, né? Então, eu fiquei com isso aqui. Só que isso aqui é constante, pula para fora. E isso aqui, ó, é a função de densidade de probabilidade de uma normal com média t, tá vendo? Porque é sempre a variável menos a média, t, e variância 1. Aqui, ó, apareceu 1 e 1 aqui, ó. Então, isso aqui vale 1. Então, a função geradora de momentos, a variável aleatória z avaliada em t é exponencial de t2 sobre 2. É o que nós vimos lá em cima. Não é o que nós vimos aqui, ó. Foi caso particular, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Exponencial de meio t2. Só que eu tô fazendo o contrário. Aqui eu fiz essa primeiro e esse aqui é caso particular. Agora eu achei essa aqui e vou encontrar outra. E facilita bastante. Olha que legal. Então, eu sabendo que a função geradora de momentos da variável aleatória z, que segue distribuição normal 0,1, é essa aqui, olha. Eu faço isso aqui para encontrar a de x, olha.
Eu sei que z igual a x menos mi sobre sigma. Eu sei que isso aqui tem distribuição normal 0,1. Provei utilizando função geradora de... Desculpa. Provei utilizando função de distribuição. Tá? Usando função de distribuição, eu consegui provar que z igual a x menos mi sobre sigma tem distribuição normal 0,1. Então isso já foi provado. Agora, quem é o x escrito em função de z? Passo para cá o sigma multiplicando e o menos mi somando. Então x é igual a sigma z mais mi. Perfeito. A esperança de tx, então, tá? Esperança de tx é a esperança de t. Quem é o x? Né? Esperança de tx, gente, é a função geradora de momentos de x avaliada no ponto t. Essa é a definição. Agora, a esperança de tx que eu estou calculando, quem é o x? X é o sigma z mais mi. Então, eu troquei o x por sigma z mais mi. Beleza. Isso implica que a função geradora de momentos de x avaliada em t é a esperança, aqui eu vou multiplicar aqui, de t sigma z mais t mi. E posso separar, porque tem uma soma. Então ficou a esperança de t sigma z, né, vezes a esperança de t mi. Olha, t mi é constante, a variável aleatória aqui é z. Então jogo t mi para fora. Então eu tenho esperança de t vezes sigma vezes z. Olha, o que é isto? Eu preciso de interpretar o que é isto. Tá? Esperança de tz sigma. Troca esse tz aqui por um outro tzão. Tá vendo? Isso é a função geradora de momentos da variável aleatória z avaliada no ponto tz. Né? Quem que eu avalio a função aqui, ó, na definição, olha. Aqui, olha. Eu avalio essa função aqui aqui é a definição. Ó, eu pego a variável e multiplico porque eu estou avaliando aqui, ó. Se eu estou avaliando em t, vai aparecer t vezes x. Se eu estou avaliando em sigma t, vai aparecer sigma t vezes x. Então, naquele ponto, e a garganta dói, tá? Nesse ponto, isto aqui é a função geradora de momentos da variável aleatória z avaliada no ponto t sigma, tá vendo? Então t sigma vezes z, perfeito. Então o que eu faço? Eu pego a minha função geradora de momento da variável aleatória z, que eu sei o formato dela, e avalio no ponto t sigma, tá vendo aqui, ó? O formato dela é esse aqui, ó. Avalio no ponto t sigma. Então, no lugar do t, vai entrar t sigma. Elevando ao quadrado aqui, ó, eu passo a ter t mi mais sigma 2, t2 sobre 2. Então, a função geradora de momento da variável aleatória x avaliada em t é exponencial de t mi, ou se eu tirar o mmc, 2mit, mais sigma 2, t2, que bate com o que foi calculado aqui, tá vendo? μt mais meio de sigma 2 t2, tá vendo? Bateu. Então, o que eu quero dizer? Eu saí da definição geral da função de densidade, probabilidade, média, mi, variável, sigma 2 geral, encontrei, depois passei para o caso particular, mas poderia ter feito primeiro o caso particular, né, que é da normal 0,1, e usado propriedade de esperança para encontrar a função geradora de momentos. Aí você vai estudar, vai analisar e vai ver o que você acha melhor. Aqui eu resolvi fazer um exemplo, tá?
Peguei a função geradora de momento da variável aleatória x, né? X é normal, média mi vezes acima 2, derivei em relação a t. Aí eu tive Tmi mais sigma 2 T2 sobre 2, tá vendo? Vezes exponencial de Tmi mais sigma 2 T2 sobre 2. O que eu fiz? Peguei essa função aqui, ó, e derivei em relação a t. Como é que deriva isso em relação a t? Derivada desse cara que está aqui no expoente, vezes a própria função. Beleza? Agora eu vou derivar isso aqui em relação a t. Aqui vai Tmi em relação a t, vai dar simplesmente mi. Aqui T2 em relação a t vai dar 2t, 2 sigma 2t, mas o 2 corta com 2, então deu sigma 2t, vezes a própria função. Agora eu vou avaliar isso aqui no ponto zero. Tá? Vou avaliar no ponto zero. Avaliando no ponto zero, eu vou ter a esperança de x. Avaliando t igual a zero, isso desaparece. Esse aqui desaparece. Aqui se transforma em 1, e 1 vezes mi dá mi. Beleza? Vou falar aqui, na verdade, para não ficar muito grande, vai para um outro vídeo. Mas eu vou falar aqui de uma outra aplicação da função de distribuição e umas outras coisas, tá? Mas eu acho que é melhor parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande. Espero que esses vídeos contribuam com as nossas aulas presenciais e que a gente possa fazer bom proveito. Forte abraço, bom sábado a todos.